Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou a Carolina Azevedo, sou professora de Química aqui do canal do ProEnem e a gente está junto hoje para desmistificar, acabar com essa ideia de que deslocamento de equilíbrio é difícil. Deslocamento de equilíbrio é fácil e cai no Enem. Vamos lá ver? Nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre esse deslocamento de equilíbrio. Te lembrar que esse deslocamento de equilíbrio está presente na tua vida. Você com certeza já escutou falar da acidificação dos oceanos. Está sendo bafafá por aí, dizendo que a emissão de CO2, o aumento da emissão de CO2, aumenta a acidez da água do oceano. E isso é verdade, porque na água do oceano acontece uma reação química em que ela está em deslocamento de equilíbrio, que ela está em equilíbrio, e o aumento da concentração de CO2 tira essa reação do equilíbrio, aumentando a acidez da água. Então, sim, é verdade, é fato que o aumento de CO2 aumenta a acidez do oceano, e eu vou te explicar quimicamente como que isso acontece. Existem 3 fatores que deslocam uma reação em equilíbrio. Lembra que reação em equilíbrio, para você, tem setinha para lá, setinha para cá, tá? Reação em equilíbrio são aquelas reações que são reversíveis, acontecem na mesma velocidade e apresentam concentrações constantes. Como que a gente vai olhar para a prova e reconhecer que está em equilíbrio? Você tem que ver 2 setinhas. Pode ser uma setinha para lá, uma setinha para cá. Pode ser uma única setinha com 2 pontas. Pode ser essa setinha meio cortadinha ou uma setinha inteira. Tanto faz. Eu preciso ter 2 setinhas. Uma no sentido direto, que a gente vai chamar o número 1. E outra no sentido inverso, que a gente vai chamar de sentido inverso, esse número 2 ali. As reações em equilíbrio, elas possuem 3 fatores que podem acabar com esse equilíbrio ou deslocar esse equilíbrio. Le Chatelier dizia pra gente que se alguma perturbação no sistema interferisse na reação em equilíbrio, a própria reação vai dar o jeitinho dela para se ajeitar, vai dar o jeitinho dela para voltar a ficar em equilíbrio. Então imagina que dentro de um recipiente você tem uma reação acontecendo em equilíbrio, sistema fechado, bonitinho. Eu vou ali e aqueço essa reação. O meu equilíbrio que estava ali é perturbado, sai do equilíbrio. A própria reação que está acontecendo ali dentro dá o jeitinho dela para voltar a estar em equilíbrio. Quais são esses fatores? Já te falei temperatura, concentração e pressão. A concentração é quantidade. Pensa que a gente está falando de concentração em relação a mol por litro. Geralmente é como a gente fala sobre concentração de soluções, na prova do Enem principalmente. As concentrações, quando alteradas, elas também deslogam o equilíbrio. Quando eu aumento, o que é colchetes, Carol? Concentração. Então sempre que você vê colchetes, está dizendo concentração para você. O aumento de concentração desloca o equilíbrio no sentido de gasto dessa substância que foi alterada. Por exemplo, se eu aumento a concentração de amônia, aqui tem um exemplo de reação, essa reação está em equilíbrio, é a amônia se decompondo em gás de nitrogênio e gás hidrogênio. Se eu aumento a concentração de amônia, eu tiro a minha reação do equilíbrio. Se eu tiro a minha reação do equilíbrio, a própria reação vai dar o jeitinho dela de voltar para o equilíbrio. Aumentando a concentração de amônia, a reação vai dar um jeito de gastar esse excesso. Então, sempre que eu aumento a concentração de algo, eu vou dizer que o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de gasto desse aumento. Como é que eu gasto algo numa reação química? Fazendo aquela reação acontecer. Então, se eu aumento a amônia, a minha ideia é gastar a amônia. Como eu gasto a amônia? Deslocando no sentido 1. Quando eu aumento a concentração de amônia, eu preciso gastar essa amônia. Eu gasto essa amônia deslocando no sentido 1
para produzir nitrogênio e hidrogênio. Agora, Carol, se eu aumento o nitrogênio, se eu falo para você, eu aumentei a concentração de nitrogênio, eu preciso gastar esse excesso, gastar esse aumento que não fazia parte do equilíbrio. Quando eu aumento a concentração de nitrogênio, eu desloco no sentido de gasto dele. Para onde que eu desloco? No sentido 2. Eu faço com que ele reaja, eu faço com que ele produza amônia. Carol, e se eu tiro? E se eu diminuo a concentração de alguma coisa? Quando eu diminuo a concentração de alguma coisa, eu desloco o equilíbrio no sentido de reposição dessa substância. Lembra da ideia do gás carbônico? Se eu estou aumentando a concentração de gás carbônico no meu oceano, eu tenho que gastar esse gás carbônico. Sabe como eu gasto o gás carbônico? Fazendo ele reagir com a água, formando o ácido carbônico, que é o que deixa o meu oceano mais ácido. É isso que eu te disse aqui do aumento de substância. Se eu diminuo a concentração, eu preciso repor. Então, se eu diminuo a concentração de hidrogênio, a minha reação desloca no sentido de reposição desse hidrogênio. Então, se eu diminuo hidrogênio, eu reponho hidrogênio. A minha reação química desloca no sentido 1. Então, se eu diminuo a concentração de algo, eu desloco no sentido desse algo que foi diminuído para repor. Então, se eu diminuo o hidrogênio, eu desloco no sentido 1, na ideia de reposição desse hidrogênio. Beleza? Por que você está falando tanto de acidificação dos oceanos? Caiu no Enem várias vezes já. Por que eu estou falando de deslocamento de equilíbrio? Porque cai todo ano. É um dos assuntos que mais aparecem no Enem. Meu segundo fator, pressão. Lembra que se eu estou falando de pressão, só quem sofre pressão são os gases. Então, eu estou falando de substâncias no estado gasoso. Gás, as minhas moléculas, elas estão todas soltinhas. Tá vendo que eu coloquei para você um exemplo de uma reação que só apresenta gás? É óbvio que se você não tiver gás na reação, a pressão não desloca o equilíbrio. Primeira coisa, observação. O volume de uma reação está diretamente relacionado ao número estequiométrico, ao númerozinho da frente. Então, por exemplo, do lado de cá, eu tenho 2 mols da amônia, que é gasosa. Então, é como se meu lado de cá representasse 2V, 2 de volume, 2 aqui na frente. Do meu lado de cá, eu tenho 1 N2 e 3 H2. Os dois são gasosos. Somos 2. 1 mais 3, 4. É como se o meu lado de cá representasse 4 de volumes, ok? Agora eu vou para a pressão. Pega a tua mão aí. Pega a tua mão. Se você aumenta a pressão, você está fazendo o quê com o espaço? Diminuindo. Então, se você aumenta a pressão, você vai deslocar o seu equilíbrio para o lado de menor volume. Imagina que você está fazendo pressão, o seu volume está diminuindo. Então, quando você aumenta a pressão, você desloca para o sentido de menor volume. Se eu aumentasse a pressão nesse sistema, o meu equilíbrio seria deslocado para o meu sentido 2. Por que para o meu sentido 2 ou para o meu sentido inverso? Porque é o meu lado de menor volume. Agora pega a mão. Diminui a pressão. Afrouxa. Diminui a pressão. O que acontece com o seu espaço? Aumenta. Quando você diminui a pressão, você desloca para o sentido de maior volume, maior espaço. Se eu diminuísse a pressão aqui, o meu equilíbrio iria ser deslocado no sentido 1, ou no sentido direto, que é o lado de maior volume. Não esquece que esse volume é sempre contabilizado a partir das substâncias que são gasosas. Líquido não entra, sólido não entra. Fechado? Pra gente fechar, o último fator, que é o fator temperatura. Todas as vezes que você pensar em temperatura, você vai lembrar o que são coisas endotérmicas e coisas exotérmicas. Endotérmicas, absorvendo. Todas as vezes que eu estiver te falando que uma reação ela é endotérmica, eu estou falando para você que é uma reação com um ΔH, variação de entalpia. Esse ΔH é maior que 0. O meu lado endotérmico é o lado que absorve calor. O meu lado exotérmico, lembra de externo.
é o lado que libera calor, perde calor. O meu ΔH é menor que zero. Então, a primeira coisa que você vai ver é olhar para a reação química. Ela está aqui. Esse é meu sentido direto, esse é meu sentido inverso. O ΔH está aqui no final. Ele é positivo. Quer dizer que a reação nesse sentido é uma reação endotérmica. Se no sentido direto ela é endotérmica, no sentido inverso ela é exotérmica. Como é que você sabe disso mesmo, Carol? Pelo seu ΔH. Seu ΔH está lá no final da reação. Ele é positivo? Opa, a reação naquele sentido é endotérmica. No sentido de volta, a sua reação é uma reação exotérmica. Se eu aumento a temperatura, imagina no pote lá, tá lá a sua reação em equilíbrio. Aqueci o pote, quer dizer que eu estou aumentando a temperatura, saí do equilíbrio. O que o meu sistema vai tentar fazer? Consumir esse calor em excesso. Se eu aumentei a temperatura, eu estou com calor em excesso. Eu vou consumir esse calor. Qual é o meu lado que consome calor mesmo? Endotérmico. Então, se eu falo para você que eu aumento a temperatura aqui, a gente falaria que o equilíbrio está deslocado no sentido 1. Porque o meu sentido 1 vai absorver esse calor externo, esse calor maior. Agora, se eu resfrio esse sistema, o sistema vai ter que dar o jeitinho dele de se aquecer. Como é que o sistema dá o jeitinho dele de se aquecer? Liberando calor. É por isso que eu favoreço o lado exotérmico, para que ele libere o calor e a minha temperatura volte ao estado de equilíbrio. Te falei aqui em 10, 12 minutos o que você precisa saber de deslocamento de equilíbrio. É claro que tem outras coisas sobre reações em equilíbrio que são muito importantes para o Enem. Por isso, se você ainda não é assinante do Pro, corre lá, não perde. Eu te espero nos próximos vídeos. Um beijo, até lá.